Sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Hoje nós vamos estar trazendo um tema muito interessante, que é TAG. Você já ouviu falar? Transtorno de ansiedade generalizada? Infelizmente, muitas pessoas têm enfrentado esse transtorno. Então, aqui vai ser a oportunidade de você ouvir. E, por favor, não saia daí, eu volto logo. Voltamos ao programa Saúde Mental. Mas antes de estar abordando o nosso tema TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu gostaria de convidar você para poder dar um like no nosso canal Saúde Mental, Márcia Delana, na TV Flórida. Compartilhe, né, e avise os amigos. Muitas pessoas, né, precisam ouvir esses temas, se despertarem para que possam buscar ajuda, para que possam viver uma vida melhor. É muito importante cuidar da saúde mental. E estamos também toda segunda-feira na rádio 1400 AM, da 1h20 às 2 horas da tarde, aqui no horário dos Estados Unidos. Então, nos acompanhe e vamos lá para o nosso tema de hoje. Você já ouviu falar sobre o transtorno de ansiedade generalizado? Nós já ouvimos, né? Ou muitas vezes, né, quem está aí nos ouvindo sofre de ansiedade. Então vamos falar um pouquinho, porque existe a ansiedade que é normal, que todos nós sentimos. Mas existe uma ansiedade que é exagerada e que esta leva muitas pessoas a adoecerem, tanto na parte psíquica, da alma, como do corpo. Então vamos lá. Bom, a ansiedade, ela é como se fosse uma proteção ao nosso organismo. O nosso cérebro, ele sinaliza ao nosso corpo, através da ansiedade, que alguma coisa não está indo bem. Por exemplo, quando sentimos medo de alguma situação, algo, né, que está trazendo perigo para as nossas vidas, a ansiedade ela vem para sinalizar que algo de errado está acontecendo. Quando somos ameaçados, às vezes, por um animal, por algo, uma situação que está ameaçando até a nossa vida, né, a nossa integridade. Preocupações, grandes preocupações. Quem é que não tem preocupações na vida, né? Desde a de menor intensidade até a maior. Insegurança também, quando nos sentimos inseguros diante de alguma situação, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Então, lá vem a ansiedade, né, para sinalizando que alguma coisa, alguma preocupação, um medo, algo de ruim está acontecendo na nossa vida. As frustrações também nos levam a ter muitas ansiedades. Mas não só as coisas negativas, também situações boas. Por exemplo, eu estou me preparando para me casar, eu estou aguardando aprovação para minha casa, para uma propriedade, eu estou aguardando um ok para saber se eu vou assumir aquela função, aquele cargo naquela determinada empresa. Então, situações também que são boas, positivas, algo que nos deixa feliz, também pode nos trazer ansiedade. Por quê? Porque existe um tempo entre o nosso desejo, né, até a realização que vai nos trazer alegria, aquele tempo de preparo, aquele tempo de espera, traz que é algo que a gente não tem controle, traz a ansiedade, né? A ansiedade é algo que mesmo, sendo para coisas positivas, é algo desagradável, nos traz um certo incômodo.
incômodo. E aí nós vamos entender, né, quais são as características, quais são as reações da ansiedade, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. Até então, nós estamos falando de situações que todos vivenciam. Então, você pode me perguntar: é possível não ter ansiedade? Não, não é possível não ter. A ansiedade faz parte da nossa vida. Mas quando ela está dentro de uma certa proporção, isso é normal e passa e nada vai nos causar dano. Mas quando a ansiedade, ela passa do limite, da intensidade, ou ela se torna frequente, permanente na nossa vida, aí sim nós temos que tomar cuidado, porque essa ansiedade pode nos levar a um transtorno, que isso vai trazer problemas tanto para nossa mente quanto para o nosso corpo. Então, a ansiedade, ele é um alerta que algo está passando e é uma oportunidade para a gente se posicionar, para reagir, para tomar uma decisão. Se é algo ruim, se é um perigo, né? Então, nós temos que. A ansiedade é uma oportunidade para que a gente possa reagir para nos proteger. Ao mesmo tempo, ela também ela pode nos paralisar, e é onde nós vamos falar da ansiedade que paralisa, da ansiedade que nos adoece. Então, quando essa preocupação ela é excessiva, e aí a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ela representa preocupação exagerada, ansiedade exagerada, fora da medida. Então, quando a pessoa ela está, vivendo um transtorno de ansiedade, ela chega a sentir fortes, momentos de ansiedade por um tempo longo, mesmo que aquela situação não seja motivo para ansiedade. Então, numa situação normal, né, vem a ansiedade, vem a preocupação e passa. Agora, na generalizada, dentro de um transtorno, isso se torna algo até perturbador para a pessoa que está vivenciando. Então, vamos falar um pouquinho do que representa esse transtorno, né, para a população mundial. 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de TAG, do transtorno de ansiedade generalizado. No Brasil, 9,3% da população sofre da TAG e 4,6% da população mundial. Então, há uma pesquisa também médica que é das pessoas que buscam uma ajuda médica por algum problema físico, 10 das queixas, né, 10 dos motivos das queixas que essas pessoas apresentam é sobre a ansiedade. Então, a ansiedade ela está crescendo e tende a crescer, né, em função de tantas pressões, de tantos problemas, guerras, confusões, que têm acontecido ao nosso redor. Então, nós precisamos entender sobre esses transtornos e nos proteger. Né? Aprender a lidar com as dificuldades. É possível? Claro que é possível, porque aquele que não se preocupa com a sua mente, com a saúde, tanto do seu corpo quanto da sua mente, essa pessoa ela se torna uma garra fácil para adoecer. E quando a pessoa ela passa a sofrer um transtorno mental, né, é mais difícil ela sair. Porque, como a gente já comentou, quando eu tenho um problema no corpo, eu estou com uma doença, eu estou com uma ferida, eu estou vendo aquela ferida aberta, estou vendo aquele corte. Imediatamente
me leva a buscar uma ajuda. Eu tenho que fechar esse corte, eu tenho que limpar, eu tenho que ir num médico, eu preciso enfaixar. Mas as dores, né, as doenças que se dá na área mental, essas elas são dificilmente, difíceis de detectar. Por quê? Porque é confundida com várias justificativas. Eu sou assim, a pessoa é desse jeito, a pessoa ela é preocupada mesmo, ela leva as coisas muito a sério. Então as pessoas confundem um transtorno mental com uma característica de personalidade. E na verdade, isso é uma mentira, é um engano. Então muitas pessoas estão sofrendo, estão vivendo de uma forma não muito plena em função desses transtornos. Então, se você identifica que, por exemplo, no caso de hoje, nós estamos falando de uma ansiedade exagerada, se você percebe ou chega à conclusão que em muitas situações não era necessário ou não é necessário ter tanta preocupação, ou você vive tendo essas situações, esses momentos de ansiedade que têm, trazido alguns desconfortos, né, pra sua mente, até para o seu corpo. Então é importante você estar atento a essas dicas identificando elas em você, há uma saída. Para quê? Para que você possa viver uma vida plena. Então, qual é o diagnóstico da TAG, do transtorno de ansiedade generalizado, comparando com a ansiedade normal? Então, a diferença entre sofrer de ansiedades normais que todos nós sofremos e de sofrer de um transtorno, a diferença está no tempo, na duração que eu tenho vivido essa ansiedade. Então, todas as pessoas que vivem por longo tempo, dias, meses, no mínimo 6 meses, se você conhece alguém que no mínimo durante 6 meses a pessoa ela sempre vem apresentando sintomas de ansiedade, até de pânico, e isso se dá de uma forma muito constante. Então é importante você buscar uma ajuda médica, uma ajuda de um profissional da área da saúde. E tome muito cuidado, né, em fazer um autodiagnóstico. Por quê? Porque essa síndrome, né, esse transtorno de ansiedade, normalmente ele vem carregando outros transtornos, que pode ser a depressão. Normalmente a pessoa que tem depressão, ela apresenta esse transtorno de ansiedade, pode ser outros transtornos. Então, às vezes a pessoa, ela não tem somente esse transtorno de ansiedade. Então, somente um médico, uma pessoa da área da saúde que vai poder fazer um diagnóstico e aí poder direcionar a um tratamento, porque esse tratamento se dá de várias formas. E então, se você sabe exatamente o que você tem, né, você vai receber um acompanhamento, vai receber um tratamento de acordo com o seu problema, que logo, logo nós vamos falar sobre esse tratamento. Hã, então, quais são, Márcia, os sintomas, que é gerado, né, nesse transtorno de ansiedade? Então, talvez você até o momento, né, não saiba diferenciar se o que você vem sentindo, né, de ansiedade é normal ou não, porque você pode dizer: "Não, mas minha vida é muitas emoções, é muitas coisas, é muitas responsabilidades e normalmente, eu me deparo com ansiedade". Por quê? Porque eu não tenho certeza, às vezes, se eu vou conseguir dar conta das minhas responsabilidades, ou às vezes, você está aí lutando e não tem certeza se você vai conseguir, eh
corresponder com as responsabilidades financeiras da sua casa, da sua família. Então, de repente, você pode, confundir essas preocupações que a gente considera normal, né, que é um pai de família, que é uma mãe que tem uma responsabilidade na sua casa, ela sempre está, pendente, né, "Será que eu vou conseguir? Será que se amanhã, por exemplo, se eu fico doente, o que eu vou fazer? Se a minha família fica doente, o que eu vou fazer?" Mas quando essas preocupações, elas são constantes, fique atento, isso pode te levar a adoecer. Então, qual é a diferença, né, de sintomas para que você possa entender se essa ansiedade que você tem, se deparado, ela é normal ou já se tornou um transtorno, eh, generalizado. Então vamos lá, quais são os sintomas emocionais? Preste atenção. A pessoa, quando ela enfrenta esse transtorno generalizado de ansiedade, o comportamento dela é uma pessoa que vive irritada, irritabilidade, inquietação, fadiga, exaustão. Por quê? Porque a ansiedade, ela é gerada por preocupações, por medo. Então você imagina uma pessoa diante de uma situação, por exemplo, você está na rua e você está diante de acontecer ou de entrar num acidente. É normal você sentir medo ou ficar ansioso de, não, será que eu vou conseguir escapar? Será que vai dar certo. Agora, a pessoa que vive muito tempo sempre preocupada, preocupada com a família, preocupada com ela, preocupada com várias coisas, isso vai levar a uma exaustão, uma queima de energia. E aí isso vai prejudicar com certeza o desempenho, a energia dessa pessoa, né, no seu dia a dia. E também aquela pessoa muito irritada, né, qualquer coisa que você fala, tá ali, dando uma resposta né, mal-humorada, então isso afeta também o humor, né, a alegria dessa pessoa. Agora os sintomas físicos, eles normalmente eles são têm mais fatores aqui que você precisa prestar atenção. Então, uma dos sintomas, né, se a pessoa está enfrentando esse transtorno, é a tensão muscular, porque se a pessoa ela fica pensativa demais, preocupada demais, o que que acontece com a sua musculatura? Ela fica tensa, né, que pode levar até tremores. A pessoa fica tão nervosa, tão preocupada, que começa a ter até tremores no corpo, nas mãos. A fadiga também leva à palpitação, então muito cuidado, porque as pessoas que têm esse transtorno começa a afetar diretamente o seu coração. O nosso cérebro elimina substâncias químicas para o nosso corpo, que é onde começa a ter essas reações, tanto na mente, de irritabilidade, quanto também reações no corpo. Então, começa a afetar também os batimentos cardíacos, começa a ter um aceleramento no coração, cabeça, começa a ter dor de cabeça, começa a perder concentração, perder memória. O estômago, muitas pessoas passam a ter dores estomacais, passam a ter problemas gastrointestinal, levam até a diarreia, né? Sono, atrapalha o sono, a concentração, a pessoa não consegue dormir bem, porque as preocupações, a ansiedade, normalmente a gente consegue perceber que estamos ansiosos pelo nosso coração. Eu não sei se acontece isso com você. Eu, pelo menos, quando eu me percebo que eu estou ansiosa, eu vejo que assim que dá um nó na minha garganta e o meu coração fica apertado, acelerado. Então esse é um dos sintomas muito comuns
que nos leva a entender: "Nossa, eu estou ansioso", né. E reações neurológicas pode levar a uma dormência e até formigamento no corpo. Então, olha só o que esse transtorno da ansiedade pode trazer à nossa mente, né, em termos de prejuízo e também para o nosso corpo. E também acaba afetando a disfunção sexual. Então, o que que acontece com uma pessoa que está vivendo o transtorno de ansiedade? Ela passa a ter sua vida meio que comprometida, né. Então imagina uma pessoa irritada, exausta, com dores de cabeça, dor no corpo. Então isso afeta no trabalho, afeta nos relacionamentos, em casa, né. Então essa pessoa ela não está vivendo bem, então preste atenção. É possível você mudar esse quadro, não é possível você mudar as causas, o que leva a uma ansiedade, porque nós não temos controle sobre as pessoas, nós não temos controle sobre o mundo, sobre as injustiças do mundo, mas temos que aprender a controlar, a lidar com a nossa mente, como que nós estamos enxergando ou como que estamos fazendo a leitura de situações de espera, boas ou ruins, de situações ruins que aconteceram na nossa vida, como que a gente está vendo isso? Então a gente precisa aprender a interpretar, a olhar de uma forma positiva, diante dos problemas, diante do medo, da ansiedade, levar sempre a uma esperança, não vai melhorar, eu vou conseguir sair, eu vou buscar ajuda. Então, toda a maneira de como nós enfrentamos esses problemas, essas adversidades, vai fazer a diferença para a nossa saúde. Então, podemos sim, naquele momento, aquele enfrentamento, aquele momento de crise, vai ser normal sim sentir um batimento cardíaco, um tremor, uma suadeira, mas vai passar. Por quê? Porque na medida que eu vou treinando, que eu vou buscando uma saída, uma ajuda, eu saio daquele aquele olho do furacão que vai me consumir. Então aí essa situação de algo ruim, né, uma sensação ruim, vai ficar para trás e você vai seguir a sua vida, né, resolvendo as coisas. Então preste muita atenção. Então, se você tem apresentado esses sintomas, né, físicos, esses sintomas mentais, né, você tem percebido que você é uma pessoa muito ansiosa e isso está se dando frequentemente na sua vida, busque ajuda, busque um profissional, né, para que ele possa te orientar, para que você possa vencer, aprender a vencer esses momentos de dificuldades, né. E qual, Márcia, seria o tratamento para o transtorno de ansiedade generalizado? Tem vários tratamentos, tá? Por isso que é importante você buscar a ajuda de um profissional da área da saúde. Um deles, dependendo do nível, do estágio que você estiver, e só um médico, né, vai poder diagnosticar. Algumas pessoas vão precisar até usar alguns medicamentos. Normalmente, né, eles usam alguns inibidores, que são os antidepressivos para ansiedade. Mas esses inibidores, né, de antidepressivos, inibidores de ansiedade, somente um médico pode eh, prescrever essa medicação. Não vá usar o medicamento que o amigo, o seu parente, que alguém está te indicando, porque cada corpo, cada organismo reage de uma maneira diferente e também pode ser que você ou que certas pessoas não vão necessitar de uma medicação, outras vão precisar de uma dosagem mais forte, outros de uma dosagem menor, e isso precisa de acompanhamento, senão o quadro dessa pessoa pode, né, e vai piorar.
tá? Uma outra forma de você lidar com esse transtorno, é importante você buscar sim uma psicoterapia. Eu tenho falado que dentro das linhas da psicoterapia existe uma linha muito interessante que ajuda a gente a repensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, nos leva através de algumas técnicas a a enfrentar os problemas, essas adversidades, a dar diferentes respostas, nos leva a explorar outros tipos de pensamentos para que aquele problema não nos consuma. E um outro também é a meditação também ajuda a aliviar a ansiedade, né, ter atividades, momentos de relaxamento, momentos que você possa cuidar de você, momentos para que você também possa cuidar da sua alimentação, isso é muito importante também. Agora, eu gostaria de trazer um remédio, mas esse daqui ele funciona. Esse remédio aqui não tem, como você dizer, né, que você usou e não teve efeito. Veja bem, eu sempre tenho falado aqui para vocês da importância da ciência, mas também tenho falado da importância de nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Para que nós possamos viver uma vida equilibrada, nós precisamos cuidar da nossa saúde do corpo, porque até a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar desse templo, porque Deus quer habitar nele e ele quer habitar numa casa bem cuidada, uma casa saudável. Nós precisamos também cuidar da nossa mente. Então, a mente não é espírito, é diferente. A nossa mente é o nosso coração, é os nossos pensamentos. E mais do que nunca, nós estamos vivendo tempos difíceis e a tendência é piorar. De tantos conflitos, tantas cobranças, tantas pressões. Então, nós precisamos olhar com mais atenção, prestar atenção na maneira que nós estamos pensando, da maneira que nós estamos respondendo ao mundo externo, como que anda o nosso coração, como andam as nossas emoções, né? Você é aquela pessoa que vem sofrido, vira e mexe, traz à sua lembrança coisas do passado, situações que te magoaram, que te entristeceram. Então, isso daqui pode levar você a travar na vida, por quê? Porque aquelas pessoas que são cheias do seu passado, de lembranças, e que traz nessas lembranças situações ruins, pessoas, né, que prejudicou ela ou que fez alguma coisa ruim, isso vai trazer problemas para sua alma, para sua mente. Isso vai te levar muitas vezes até adoecer, levar você a ter um transtorno de ansiedade, de depressão. Então cuide, mas nós precisamos cuidar também do nosso espírito. E como cuidamos do espírito? Não é com alimento, comida palpável, não é com arroz e feijão. O espírito nós alimentamos ele através da palavra de Deus. Então, mais do que nunca, nós precisamos conhecer as escrituras sagradas, conhecer esse Deus grandioso, maravilhoso, que está aqui de braços abertos, só esperando a gente clamar, buscar da sua ajuda. Então, esses dias eu estava conversando com alguns amigos e nós estávamos falando sobre aconselhamento, sobre pedir ajuda. Quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes ao nosso redor nós temos pessoas queridas, pessoas amigas, e às vezes em situações difíceis, muitas pessoas vão recorrer a uma ajuda, a um aconselhamento amigo. Então,
é importante que a gente entenda uma coisa: nem todos os amigos, por mais que amem a gente, por mais que queiram o nosso melhor, essas pessoas elas não estão preparadas, elas não têm uma sabedoria, elas não vai ter uma resposta que vai nos levar a sair daquela situação. Às vezes um conselho de um amigo, de uma pessoa que gosta muito da gente, pode vir assim com boas intenções, mas para aquele momento que nós estamos vivendo, aquilo pode vir até para nos prejudicar. E quantas pessoas estão aí ressentidos, magoados com alguém que, poxa, fui lá no momento mais difícil, compartilhei, pedi uma ajuda e essa pessoa me aconselhou e eu segui esse conselho. E piorou, deu tudo errado. Então, eu quero dizer para você, a gente tem que aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. Inclusive até médicos. Quantas vezes nós vamos em médicos e são pessoas que estudaram, que têm conhecimento daquele assunto e às vezes nos dá um diagnóstico errado. Quantas pessoas já tomaram medicamento errado em função de um conselho, uma prescrição errada. Então nós temos que entender que todos nós, seres humanos, começando por nós, por mais que nós tenhamos preparação, por mais que nós sejamos inteligentes, conhecedores até daquele assunto, nós podemos errar. Agora, nós temos que entender que Deus, ele não erra, nunca. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe até das coisas que ainda estão por acontecer. Então, nós temos que caminhar nesse mundo, sim, nos relacionando, buscando ter boas amizades, mas quando você for tomar uma decisão na sua vida, quando você estiver enfrentando um problema, busque primeiro a Deus. Apresente a Deus os seus problemas, as suas dificuldades, e através de Deus, Ele pode, até nas Escrituras Sagradas, quando você estiver lendo a Bíblia, ali pode vir a resposta de Deus que você tanto está precisando. Mas Deus também, Ele trabalha de várias formas. Ele pode tocar no coração de pessoas específicas, de pessoas que vão trazer a resposta que você precisa, de pessoas que vão te ajudar naquele momento. Então, quando a gente depende de Deus, Deus ele não nos deixa errar. Nós vamos seguir na luz, tendo a certeza que nós vamos passar por aquele problema, vamos passar por aquela ansiedade, e nós vamos vencer e não vamos adoecer. Então, o remédio que eu quero passar para você é a palavra de Deus. Eu não estou desmerecendo, dizendo, ah, tá, então eu vou buscar a palavra de Deus e eu vou ser curado. Não, nós precisamos ter sabedoria. Deus também levantou os cientistas, os homens sábios, né, para poder nos socorrer no campo da saúde, no campo da psicologia, no campo de várias áreas, né, de advocacia, mas nós temos que caminhar juntos a ciência e junto com também o espiritual, porque aí o Senhor vai nos caminhando, né? Às vezes até através mesmo de um medicamento. Tem algumas pessoas que acreditam que não, Deus é poderoso, ele pode curar, por exemplo, até na questão do transtorno da ansiedade, Deus pode curar, pode, mas o que está levando essas pessoas a se preocuparem tanto? Às vezes não é somente o problema, às vezes o foco não está nos problemas. Ah, são muitos problemas que vêm até mim, por isso que eu fico assim. Não, muitas pessoas, diante de vários problemas, de adversidades, de medos, elas não chegam a adoecer, elas vencem. Então, o que está por trás disso? Muitas vezes é a estrutura da pessoa, muitas vezes é alguém que lá no passado, na sua infância, na sua adolescência, teve traumas, não teve uma educação
bem estruturada, então essa pessoa, ela não tem uma boa estrutura para lidar com essas situações. Então o Deus, ele trabalha até usando pessoas e profissionais para nos levar muitas vezes a entender o que que está gerando, né, qual é o foco, onde está o problema. Às vezes o problema não está no problema, às vezes o problema está em nós reconhecermos que nós temos que mudar alguma coisa dentro de nós, que nós somos pessoas às vezes ressentidas, somos pessoas que dependemos muito de outros, ou somos pessoas inseguras, não temos uma estima muito alta. Então são vários fatores. Ou às vezes é aquela pessoa que vive carregando ressentimentos, mágoas, não confiam nas pessoas. Então, tudo isso pode ser o que está gerando, né, a essa debilidade ao enfrentar os problemas. Então, temos que buscar, sim, todos os recursos, mas a nossa dependência tem que ser de Deus. Então, olha só, um dos medicamentos, né, que eu quero passar para você, gostaria que você anotasse aí no seu caderninho, né, você que está assistindo o programa, né, ele vai voltar, tá? Essa sexta-feira agora, você está assistindo o nosso programa, mas ele vai voltar em outros horários. Então anota aí, Salmos 42, do versículo 5 ao 6. Olha o que a palavra de Deus nos ensina com relação a essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza que estamos muitas vezes sentindo dentro do nosso coração. Diz o seguinte, Salmos capítulo 42, do versículo 5 ao 6. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Aqui foi um dos momentos, e vários momentos, do rei Davi se colocar diante de Deus, falando com ele mesmo. Às vezes a gente tem que falar com a gente mesmo, tem que falar com o nosso coração, tem que falar com a nossa mente. Por que minha mente você está perturbada? Por que meu coração você está contrito? Você está triste, né? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele está falando com a alma dele, né? E a alma, o que que tem na alma? São os sentimentos, são os pensamentos, são o coração. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador. Então, o Salmos 42 está mostrando para gente que nós devemos seguir como o rei Davi. Todas as vezes que você estiver com medo, ou essa perturbação, essa ansiedade, ela está te corroendo, está te trazendo reações desagradáveis na sua mente, no seu corpo, busque a Deus, converse com Deus como eu estou conversando com você. Deus é espírito, mas quando você conversar com ele de todo o coração, né, imagine assim, Deus na sua frente, mesmo você não vendo ele, fala: Deus, eu estou com meu coração doendo, a minha alma está sofrendo, eu não estou entendendo, porque às vezes a gente não está entendendo o que está gerando aquele sofrimento, mas você precisa declarar: Deus, eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor pode me conduzir nessa caminhada, né? Eu vou confiar em Ti, e é isso que Deus quer que nós façamos, confiemos nele, porque Deus, ele é grandioso, ele é poderoso, ele poderia tirar todos o mal do mundo, mas não é isso que ele diz. Ele fala para nós que neste mundo nós teríamos aflições, mas aquele que o buscar, aquele que o clamar, aquele que confiar nele, ele vai nos livrar de todas as coisas. Então, aqui em Salmos, aprenda isso. Você está passando por isso? Abra teu coração, conversa com ele, desabafa, fala para ele o que você está sentindo e diz para ele que você precisa dele, que você confia nele, que você ficou sabendo que ele pode, que ele nesse momento de angústia, de ansiedade, ele pode te ajudar e você vai ver o que vai acontecer. A paz de Cristo vai tomar o seu coração. E com relação também
ao excesso, né, o exagero de ansiedade, olha o que Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 diz. Vamos lá? Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Isso é uma pergunta. Não sejas demasiadamente tolo, porque morrerás antes do seu tempo. Bom é que tenhas isso, e também disso, não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Então veja bem, essa passagem de Eclesiastes não está dizendo para você não ser justo. Não está dizendo para você, então, tá vendo? Ele está dizendo para que eu não venha a ser exageradamente justo. Então, o que Deus está dizendo nessa passagem bíblica, tudo que é exagerado, isso é ruim, até as coisas boas. Por exemplo, a ansiedade é positivo. Ela é um mecanismo que pode nos levar a nos livrar de um problema, de um medo, de um risco. Sinaliza, está te sinalizando, "Oh, tem algum problema", para nos levar a sair desse problema. Mas quando é exagerado, ela adoece. Então, na Bíblia, nós também entendemos que Deus ele nos leva a ter uma vida equilibrada, o equilíbrio, nem muito e nem muito pouco. Equilíbrio é necessário para que possamos viver uma vida boa. Então, aqui diz que até o ser justo demasiadamente, isso também não é bom. Ser tolo demasiadamente. Então, ele fala que isso pode até encurtar a nossa vida. E hoje nós entendemos que esse encurtamento se dá às doenças, que pode até levar, sim, à morte. Por exemplo, uma pessoa que vive por muito tempo, não busca ajuda, no transtorno de ansiedade, imagina o coração dessa pessoa, sempre o cérebro está lá jorrando, lançando para o corpo alto grau de porcentagem de adrenalina. Adrenalina é bom, mas demais isso pode trazer danos. Então nós temos que buscar o equilíbrio. Então Deus está dizendo, você que está exageradamente, né, tendo atitudes, comportamentos, né, na ansiedade ou na depressão, seja o qual ela seja, isso vai te destruir. Então preste atenção. E eu queria fechar com Filipenses também para você refletir no capítulo 4 do versículo 6 a 7. Ele diz assim: "Não andeis ansiosos por coisa alguma". Então, a ansiedade, ela é normal? É, todos nós podemos sentir, mas quando ela vier, ele dá uma receitinha para gente. Nós precisamos transferir essa ansiedade, nós precisamos buscar ajuda para poder administrar e sair do campo da ansiedade. Então, ele está dizendo assim: por que andeis demasiadamente ansioso? Por que você é ansioso? Se você tem um Deus que pode te ajudar. Então vamos lá? Em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graças. Então, olha o que Deus está falando para mim, para você. Não andeis por nada, então nada. Qualquer situação, por mais que você diz: "Não, eu tenho motivos, essa situação realmente ela é grave e por isso que eu estou", Deus diz assim: "Não andeis ansiosos por nada", mas ele em seguida diz assim: apresente as suas petições, apresente a Deus, essa é a saída. Não é você ignorar, não é você dizer assim: "Não, eu não estou sentindo nada". Não, você está sentindo. Veio o tremor, veio a suadeira, veio a confusão mental, o coração está disparado, você
está no meio de um foco de ansiedade, vai a Deus, converse com Deus, Senhor, como Davi fez com o seu coração, com a sua alma, né? O meu coração, o meu corpo, eu estou me sentindo mal, essa situação está me deixando ansioso. Senhor, o Senhor falou na sua palavra que não era para eu andar ansioso por nada, que eu poderia te procurar e o Senhor me ajudaria. Então, lança sobre ele através de quê? De oração e súplica, dependendo do que a pessoa está passando, às vezes a situação dela é tão séria emocionalmente, o corpo dela, né, que ela precisa gritar, ela precisa chorar, ela precisa suplicar, pedir ajuda. E você pode ter certeza que se você e eu colocarmos diante de Deus tudo aquilo que tem levado a gente a sentir essa ansiedade, e para aqueles que têm vivido uma vida de ansiedade constantemente, busque a Deus. Coloque diante dele esses problemas e ele vai te ajudar, ele vai te levar a um caminho que vai te trazer alívio. Então, esse medo, a insegurança, ela vem, mas nós precisamos lidar com isso. Então, essa é a dica para você, né? Para que você não deixe que algo natural, que pode ser até benéfico para o nosso corpo, leve você a adoecer. E a ansiedade, muitas pessoas têm vivido dias, meses e anos de ansiedade. Então, não adoeça por isso. Né? Se você pode viver uma vida plena, saudável, administrando bem tudo aquilo que vem para te perturbar, para tirar do seu equilíbrio, por que viver? Por que ficar dependente de medicação? Às vezes você pode dizer, não, eu uso medicação. A medicação é importante, sim, para controlar, mas ela não ajuda a resolver o que está levando você a sentir aquela ansiedade. A orientação, ela é importante, o psiquiatra, o psicólogo pode te levar a entender onde está o problema, levar você a entender que você precisa mudar sua maneira de reagir, sua maneira de falar, mas às vezes você pode se deparar que não tem força para isso, não encontrar forças. Então, essa força, você e eu só vamos encontrar em Deus. Não é em outras pessoas. Não adianta a gente sair reclamando, o médico não foi eficiente, o psicólogo não está resolvendo. Num processo de tratamento de cura, são várias ações que precisamos ter, e uma delas, e a mais importante, é você e sou eu. Então, nós somos responsáveis e devemos ser responsáveis pela nossa vida, pela nossa saúde, muitas vezes até pelas nossas doenças. Por quê? Porque nós temos que tomar uma decisão, nós temos que parar e pensar: espera aí, algo está errado. Por que eu estou agindo dessa maneira? Né? E nem sempre o problema está fora. Não, eu tenho que mudar minha maneira de ser, minha maneira de pensar, minha maneira de reagir. Eu não estou conseguindo, então eu vou buscar ajuda. E não é humilhante, não. Isso é nobre. Você e eu buscarmos ajuda quando a gente se deparar com a nossa, com a nossa impotência. Então, busque sim a ajuda do médico, busque sim a ajuda de um psicólogo, mas assim, dependa de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. E porque muitas pessoas estão aí dependentes da medicação. E quando nós buscamos de Deus, vai chegar um momento que você vai ter a cura, você vai deixar de usar essa medicação, você vai deixar de muitas vezes usar a psicoterapia, porque a palavra nos leva a amadurecer, a palavra de Deus nos leva a ser sábios, a administrar melhor, mas não sozinhos, junto com Deus. Então, essa é a mensagem do transtorno de ansiedade generalizado.
Tem cura? Tem. Tem tratamento? Tem. Você não precisa estar vivendo abaixo de medicação, dependendo de pessoas e de profissionais. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa, né, de lançar sobre você a responsabilidade da sua vida, do seu bem-estar. Então, busque a Deus em primeiro lugar e busque ajuda de profissionais. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, que a sua vida emocional vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa saudável, equilibrado, uma pessoa ponderada e sabe aquelas metas, sabe aqueles objetivos, sabe aqueles seus sonhos, você vai conquistar, você vai vencer, mesmo enfrentando adversidades, mesmo enfrentando tempestades, mas Deus, ele vai te conduzir à vitória. Lembre, você nasceu para ser feliz. Então, por hoje é só e aguardo você no próximo programa.